Salve galera, vamos lá, dando sequência à correção dos exercícios da última lista, né, de exercícios extras de fixação. Nós já tínhamos feito uma parte até o quarto exercício, ainda nos restam 2 exercícios para resolver. Então vamos para o quinto exercício, que é um exercício de progressão geométrica. Muita atenção nesse exercício, galera, porque ele vai exigir de você uma série de habilidades aqui, não somente aí entender bem a sequência, mas também habilidades de potenciação, de radiciação e de fatoração para resolver. Vamos lá então. O exercício diz assim: a soma de 3 números em PG é 26 e o produto é 216. Então o termo médio é igual a... Olha só, primeira coisa é nós identificarmos que tipo de sequência é essa, né? Qual é a lei de formação. Então o exercício já foi claro que a lei de formação que rege aqui é a lei de formação de progressão geométrica, tá? Quantos termos eu tenho? Eu tenho 3, ó. Ele fala soma de 3 números. Então eu posso representar isso de forma literal. Posso chamar de x, de y, de z, como eu posso chamar também de A1, A2, A3, ok? Que é a forma, digamos assim, tradicional de nós representarmos uma sequência. E é o que eu vou fazer. Vou colocar aqui, ó, que o primeiro termo dessa sequência é o A1, o segundo termo é o A2 e o terceiro termo é o A3. São 3 números que estão em progressão geométrica. Maravilha. Bom, ele fala que a soma é 26 e que o produto é 216. Como que eu posso representar aqui, professor? Produto igual a 216. Produto, gente, é um vezes o outro. Quer dizer que o primeiro vezes o segundo vezes o terceiro, isso é igual a 216. Pronto. Qual outra coisa que ele informou aí, professor? Qual outra informação que eu tenho? Ó, parar aqui. Ele falou que a soma é 26, ou seja, o primeiro mais o segundo mais o terceiro, isso é igual a 26. Beleza. Pessoal, para resolvermos uma equação que apresenta variáveis, mais de uma, né? Só é possível se a quantidade de variáveis for igual à quantidade de equação, tá? For igual ou menor, não pode ser maior. Se eu tiver mais variáveis do que equação, eu não consigo encontrar os termos. Então eu tenho aí A1, A2, A3, eu não sei nenhum deles. São 3 termos desconhecidos. E eu tenho só 2 equações, né? Uma em que o produto dá 216 e a outra em que a soma dá 26. Aí você pergunta, e agora, professor, o que fazer? Fazer o quê? Bom, nesse caso eu vou procurar escrever essas 2 equações de tal forma que eu tenha somente 2 variáveis. Se eu conseguir assim o fazer, colocar somente 2 variáveis, substituindo todas essas, aí eu vou ter como encontrar a solução para esse exercício. Mas é possível fazer isso, professor? Sim, é possível. De que forma? Escrevendo cada termo em função do primeiro e da razão. Aí eu terei somente 2 variáveis, que é o primeiro termo e a razão. O que o exercício quer que eu faça, professor? Ele falou que quer que encontre o termo médio. Termo médio, gente, é o termo que está no meio. Quem está no meio aqui, ó, é o segundo termo, esse cara que está no meio. Então eu tenho que encontrar o A2, tá? Quem é o meu A2? O meu A2 é igual ao meu A1 vezes a razão. Ok? Então, para descobrir o meu segundo termo, eu preciso saber o primeiro e a razão. Ah, mas vamos escrever o terceiro termo também assim? Quem é o meu A3?
A3. Meu A3 é o meu primeiro termo, vezes a razão elevado ao quadrado. Lembram? Sempre assim, o expoente da razão é uma unidade a menos do termo que está sendo referenciado. Se eu estou fazendo referência ao terceiro termo, a minha razão vai ser elevada a 2. Se eu estou fazendo referência ao quarto termo, a razão vai ser elevada a 3. Se eu estiver fazendo referência ao 10º termo, a minha razão vai estar fazendo referência ao 9º, tá? Sempre uma unidade a menos, ok? Então veja bem, assim eu escrevi tanto o segundo quanto o terceiro termo em função do primeiro e da razão. Qual o próximo passo? Substituir. Eu não tenho aqui que A1 vezes A2 vezes A3 é igual a 216? Então, ó, acompanhem comigo. A1 continua sendo ele mesmo. A1 é o próprio A1. Então, tá aqui. Vezes A2. Quem é A2? Eu vou colocar o valor que eu escrevi ali, ó. A1 vezes P. Então, vai ficar aqui, ó. A1 vezes a razão. Quem é o meu A3? O meu A3 vai ser o meu A1 vezes a razão ao quadrado. Isso é igual a 216. Agora, olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho A1, A1 e A1 três vezes. Então, A1 vezes A1 ao quadrado. A1 ao quadrado vezes A1 ao terceiro. Vezes. Agora o que, gente? Ó, eu tenho Q e tenho Q ao quadrado. Q vezes Q ao quadrado, Q a terceira. Isso é igual a 216. E agora, professor, o que eu vou fazer? Observe que eu tenho uma equação que apresenta expoente, né? Nesse caso aí, 3, A1 a terceira, Q a terceira. Só o 216 que não está representado na forma de potência. Mas eu tenho um forte indicativo que ele pode ser assim expresso também, né? O que eu vou fazer? Eu vou decompor o 216 e verificar se é possível escrevê-lo num expoente também que seja 3. Se tiver, eu vou substituir ali. Então vamos fazer essa decomposição. Vou fazer aqui no cantinho. 216. E aí vamos fazer aquela paradinha. Como ele é par, dá para dividir por 2. 216 dividido por 2, 108. É par, ainda dá para dividir por 2. 54. É par, ainda dá para dividir por 2. 27. Opa, não é mais par. Então agora eu vou tentar dividir por 3. O próximo, dá para dividir? Dá. 27 por 3, 9. 9 também dá por 3. Dá 3, dá por 3, 1. Pediu para parar, parou. Então chegou no 1, eu paro. Agora, como o expoente é 3, então eu tenho que agrupar de 3 em 3. É possível? Sim. Olha só. 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, 2 a terceira. 3 vezes 3 vezes 3, 3 vezes, 3 a terceira. Então, o 216, ele pode ser escrito como sendo 2 a terceira vezes 3 a terceira. Pessoal, nós fizemos no bimestre passado uma revisão sobre potenciação e radiciação. Durante a revisão, eu deixei claro para vocês as propriedades da potenciação. E dentre as propriedades tinha lá produto de potências, né? Aí a propriedade dizia assim, né? Multiplicação de potências de expoentes iguais é a mesma coisa que eu multiplicar as bases e elevar a esse mesmo expoente, quando o expoente for igual. Se a base é igual, eu conservo a base e somos expoentes. Se a base é diferente e o expoente é igual, eu multiplico a base e conservo o expoente. Ou seja, isso aqui
2 à terceira vezes 3 à terceira pode ser escrito assim, ó, gente, ó. 2 vezes 3 elevado à terceira. E 2 vezes 3, tá? São 6. Então, isso aqui é igual a 6 à terceira. Olha só, no lugar de 216, tá? Aqui, eu vou colocar 6 elevado à terceira. Então, vai ficar, ó, A1 vezes A1 à terceira vezes Q à terceira é igual a 6 elevado à terceira. Professor, e agora? Veja bem, gente. Numa equação, nós podemos fazer qualquer operação matemática. Qualquer operação matemática. A única condição para nós fazermos isso é que tudo que seja feito de um lado da igualdade também o seja do outro lado. Então você pode somar, subtrair, multiplicar, dividir, potência, raiz, logaritmo, exponencial. Qualquer coisa que você fizer de um lado pode ser feito? Pode. Só que do outro lado da igualdade tem que ser feito o mesmo procedimento. Sendo assim, eu posso usar a operação inversa da potenciação para poder eliminar a potência. O que é o inverso da potenciação? É a radiciação. Um elimina o outro. Então, se eu tenho uma potência de expoente 3, automaticamente, se eu colocar aqui uma raiz cujo índice é 3, eu elimino esse expoente. Professor, mas pode colocar uma raiz aí? Pode, desde que do outro lado você coloque também, ó, raiz terceira. Estou extraindo raiz dos dois lados. Ah, entendi. Aí, vamos fazer essa extração. A elevado ao cubo raiz cúbica vai eliminar o expoente com a raiz, o A sai fora da raiz. Então, vai ficar aqui A1. Vezes o Q também está elevado à terceira, corta ele com o índice da raiz, o Q fica só Q. O 6 à terceira corta com o índice, fica só 6. Conclusão, A1 vezes Q é igual a 6. Bom, eu vou isolar o A1. Vai ficar bem assim, ó. A1 é igual a 6 dividido por Q. Vou parar aqui. Por que eu vou parar aqui? Não dá para fazer mais nada enquanto eu não tiver o valor do A1 ou da razão. Eu preciso encontrar um dos dois. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituir na outra equação, que é a soma, esse valor. No lugar de A1, eu vou colocar 6 sobre Q. Só que antes, eu vou reescrever essa equação, substituindo o A2 por A1 vezes Q e o A3 por A1 vezes Q ao quadrado. Então, vai ficar bem assim. A1 mais A2. Quem é A2? Tá aqui, ó, já fizemos. A1 vezes Q. Então, mais A1 vezes Q mais A3. Quem é A3? A1 vezes Q ao quadrado. Isso é igual a 26. Agora, na onde tiver A1, aqui, aqui e aqui, eu vou colocar esse valor que eu encontrei, 6 sobre Q. Então, esse primeiro A1 aqui vai ficar 6 sobre Q. Mais, agora o segundo A1, esse cara aqui agora, ó, é A1, 6 sobre Q, no lugar desse A1, vezes esse outro Q aqui. Então, continua ali. Mais A1 novamente. Então, no lugar do A1, esse A1 aqui agora, eu vou colocar 6 sobre Q, vezes o Q ao quadrado. Repete. Igual a 26. Agora eu vou fazer as devidas simplificações. Ou seja, gente, ó, eu tenho aqui 6 sobre Q, mais, olha aqui, ó, 6 sobre Q vezes Q, ó, esse Q elimina esse Q, fica só o 6. Mais Q e Q ao quadrado. Q ao quadrado é Q duas vezes. Então, corta, vai ficar só 6Q. Eu tenho 2Q ali, igual a 2Q.
E agora, professor? Agora eu tenho que tirar o MMC, tal, fazer aquela regrinha básica de MMC. Tira o MMC de Q1, é Q, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima e assim a gente elimina o denominador. Equação do primeiro grau com fração, normal. Ou você pode pensar assim, qual é o único, o elemento diferente de 1 que está aqui embaixo? É o Q, né? É esse cara aqui. Então basta pegar esse cara e ele vai multiplicar tudo que tiver na parte de cima. Vai multiplicar esse 6, vai multiplicar esse 6Q e vai multiplicar esse 26. Ele vai multiplicar todos, exceto o cara que está em cima dele, que nesse caso é o 6. Então eu vou repetir esse 6 mais aqui, ó, Q vezes 6, 6Q. Mais Q vezes 6Q vai dar 6Q ao quadrado. Igual a Q vezes 26, 26Q. Agora eu passo tudo para um lado só, vou passar o 26 para o lado esquerdo, lembrando que se trocar de lado, troca o sinal. Então eu vou colocar primeiro o que está ao quadrado, já para começar a organizar aqui, eu vou ter 6Q ao quadrado, mais esse cara aqui, ó, 6Q. Agora eu vou passar o 26 para cá, está positivo, vem para cá negativo. E esse cara aqui, o 6, ó, agora é mais 6. Eu não troquei de lado, eu não troco o sinal. Só troco o sinal se trocar de lado. O único que trocou de lado foi o 26. Isso aqui igual a zero. Agora fazendo essa operação aqui, porque são termos semelhantes, né? Eu vou ter 6Q ao quadrado, mais 6 com menos 26 dá menos 20, mais 6 igual a zero. Olha só, eu tenho aqui uma equação do segundo grau, tá? Então eu preciso resolver com uma equação do segundo grau. Professor, eu posso simplificar essa equação para ficar valores menores? Posso. Como que eu faço isso? Dividindo toda a equação por um valor só, pelo mesmo valor. Por exemplo, eu posso dividir ela por 2, professor? Pode. Como que vai ficar a divisão dessa equação por 2? Olha só, 6 dividido por 2, 3. Então vai ficar 3q ao quadrado. Ok, 3q ao quadrado. Aí menos 20 dividido por 2 dá menos 10. Aí mais 6 dividido por 2, 13. Isso é igual a zero. Pronto. Agora eu vou resolver essa equação do segundo grau. Isso eu não vou fazer porque vocês já sabem como fazer uma equação do segundo grau. Acha o valor de delta, vai para a fórmula de Bhaskara e efetua o cálculo encontrando o valor de Q' e Q duas linhas. Você vai encontrar duas respostas. E Q' vai ser igual a 3 e o Q duas linhas vai ser igual a 1 sobre 3. Vai encontrar essas duas respostas. Professor, qual delas eu uso? Qual você quiser. Qualquer uma das duas vai te dar a resposta correta. Por quê? O objetivo é encontrar o valor do A2, gente. É esse aqui, ó. Então, para achar o A2, eu preciso saber o A1 e a razão. Tá? A razão eu já sei. Ou ela é 3, ou ela é 1 sobre 3. Qual você vai usar? Ah, professor, eu vou pegar a razão 3. Beleza. Tá? Se a razão for 3, o meu A1 vai ser igual. Aqui, ó, 6 dividido por quê? Então vai ficar 6 dividido por 3, que é igual a 2. Então, o meu A1 vale 2, se a razão for 3. Professor, e se a razão for 1/3? E aí, nesse caso, o seu A1 vai ficar assim, ó, 6 dividido por 1/3. Divisão de fração, conserva a primeira, passa multiplicando, inverte a segunda. Conclusão, o seu A1 vai ser igual a 18. Olha só, se a razão for 1/3, o seu A1 é 18. Tá? Se a razão por 3, o seu A1 é 2. Mas tudo bem.
Agora, para você encontrar o termo do meio, que é A2, olha só. Quem é A2? A1 vezes a razão. Como aqui a razão é 3 e o A1 vale 2, então o seu segundo termo vai ser 2 vezes 3, A2 igual a 6. Pronto, fechou. Aqui, essa é a resposta, letra B. Ah, professor, e se fosse o A1 18? Olha só, vamos lá. A2 é igual a 1 vezes a razão. Então, nesse caso, o A1 vale 18. Então, vamos lá. Ó. A2 é igual a 18 vezes a razão. Só que a razão agora não é 3, a razão é 1/3, né? Tá aqui, ó. Razão 1/3. Então, vezes 1 sobre 3. 18 vezes 1, 18. 18 dividido por 3, 6. Então, observem, gente, que independente de você escolher a razão 3 ou a razão 1/3, você vai chegar na mesma resposta, que é 6. Maravilha? Belezinha? Então tá aí a dica, galera. Bom, vamos lá. Continuando aí, agora para o sexto e último exercício, né? Nós temos aí, calcule x sendo 5x mais x sobre 2, mais x sobre 4, mais x sobre 8, mais reticências igual a 60. E aí nós temos as alternativas aí. Bom, você observa que esse exercício ele não ficou claro sobre que tipo de sequência é essa. Se é uma sequência que está em progressão aritmética ou em progressão geométrica. Fica complicado para nós resolvermos, até por conta da forma como está sendo apresentado. Porém, tem uma dica aqui que dá para nós termos, digamos assim, uma melhor percepção de que se trata de uma sequência geométrica. De que forma? Se eu passar esse cara aqui, o 5x, para o outro lado da igualdade, o que acontece quando eu troco um termo de um lado para o outro? Muda o sinal. Posso fazer isso? Pode. Então eu poderia reescrever isso daqui assim. Vamos lá. X sobre 2 mais x sobre 4 mais x sobre 8 mais reticências igual a 60 menos 5x. O que eu fiz aí? Só passei o 5 por outro lado. Tá? Agora, galera, veja bem. Veja bem aqui. Essa sequência que aparece, x sobre 2 mais x sobre 4 mais x sobre 8, do jeito que elas estão aparecendo aqui, se trata de uma sequência em progressão geométrica. Por quê, professor? Olha aqui, ó, x sobre 2 mais x sobre 4 mais x sobre 8. Olha os termos embaixo, eles estão dobrando, ó, 2, 4, 8, está dobrando. Então eu tenho aqui uma progressão decrescente. Como que eu sei disso? Vamos encontrar a razão que você vai ver. O que é a razão de uma PG? A razão de uma PG... Então veja bem, razão de uma progressão é um termo dividido pelo outro. Então, por exemplo, nesse caso aí, ó, o que seria a razão? O segundo dividido pelo primeiro, o terceiro dividido pelo segundo e assim por diante. Quem é o segundo termo aqui? O x sobre 4. Quem é o primeiro termo? O x sobre 2. Então eu vou ter aqui, ó, x sobre 4 dividido por x sobre 2. Divisão de fração, conserva a primeira, x sobre 4, passa multiplicando e inverte a segunda, 2 sobre x. Aqui, ó, x em cima, x embaixo, simplifica. 2 sobre 4, razão igual a 2 sobre 4, e simplificado, dividido por 2 em cima e embaixo, eu vou ter que a razão é igual a meio. Pronto. Opa, achei a razão. Maravilha. Agora, gente, nós estamos falando de uma sequência, no caso, uma progressão geométrica,
infinita. Como assim, professor, infinito? Observem que depois do x sobre 8 aparece uma reticência. O que indica a reticência? Que existe uma continuidade aqui. Como eu não tenho um termo final, então indica que é infinito. Então, como se trata de uma soma, porque é um mais o outro, olha aqui, ó, mais, então é uma soma de termos infinitamente. Como essa sequência está em progressão geométrica, eu tenho aqui uma progressão geométrica infinita, de infinitos termos, tá? Aí, como toda sequência, tem sempre uma fórmula de apoio para você usar quando você quer calcular termo geral, soma dos termos e assim por diante. Na progressão infinita não é diferente. Nós também temos uma fórmula de apoio para fazermos esse cálculo. E aí, quando a gente fala de soma, nós representamos pela letra S somente, tá? Na soma. Ah, professor, não é SN? Não, é só o S nesse caso. Por que não o N? Porque é infinita. Eu não sei quantos termos existem, tá? Então eu faço só a representação do S para indicar que é soma. Então, fica atento, porque na PG finita, naquela que tem elementos determinados, aí eu uso o N. Na infinita eu uso só o S. Tá? Então, como que vai ficar a representação da minha progressão, soma, né? A fórmula é essa. S de soma é igual ao meu A1 dividido por 1 menos a razão. É essa fórmulazinha aqui, galera. Só isso, professor, só isso. Essa é a fórmula que nós usamos para encontrar a soma dos termos de uma progressão geométrica infinita. Então vamos lá. Sendo assim, olha só. Quem é o meu S? É a soma. A soma é o resultado da igualdade aqui, ó. O meu S aqui, gente, ó. Ó o meu S aqui. Se eu somar tudo isso, vai dar quanto? Vai dar 60 menos 5x. Esse aqui é o meu S, ó. Então, no lugar do S, eu vou colocar 60 menos 5x. Isso é igual a A1. Quem é A1? É o primeiro termo. Olha aqui, x sobre 2. X sobre 2 dividido por 1 menos Q. Então, eu vou ter aqui, ó, 1 menos o Q. Quem é o meu Q? 1 sobre 2. 1 menos 1 sobre 2. Pronto. Agora vamos desenvolver isso daqui. Primeiro eu vou fazer esse cara aqui de baixo, ó. Esse cara aqui, ó. Vou fazer isso aqui separado. Bem aqui, ó. 1 menos 1 sobre 2. Como que eu resolvo isso? Da seguinte forma. Quem está embaixo do 1 aqui? Não tem nada, então é 1. Multiplica os dois de baixo. 1 vezes 2, 2. E multiplica cruzado. O de baixo aqui multiplica o de cima lá. 2 vezes 1, 2. E o de baixo aqui multiplica o de cima lá. 1 vezes 1, 1. Quanto que é 2 menos 1? 2 menos 1 é 1. Então, resposta 1 sobre 2. Então, 1 menos 1 sobre 2 vai dar 1 sobre 2. Vou reescrever isso aqui. 60 menos 5x é igual a x sobre 2 dividido por 1 sobre 2. Divisão de fração. Olha só, vou vir para cá agora. Divisão de fração. Então, eu tenho aqui 60 menos 5x é igual. Conserva a primeira. X sobre 2. Passa multiplicando e inverte a segunda. 2 sobre 1. Olha aqui, ó. 2 embaixo, 2 em cima, simplifica. Então, aqui vai ficar só x do lado direito. Então, eu vou ter 60 menos 5x é igual a x.
foi o único que sobrou do outro lado. Maravilha? Agora, como eu quero achar o valor de x, eu vou passar o 5 para o outro lado, ele está negativo, ele vai positivo, então vai ficar 60 igual a x mais 5x. 5 mais 1 são 6. O 6 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então, 60 dividido por 6 igual a x. Conclusão, 60 dividido por 6, 10. Portanto, qual é o valor de x? X igual a 10. Resposta letra C. Então é isso aí. Está resolvido mais uma bateria de exercícios. Tranquilo, galera? Forte abraço para vocês. Fiquem com Deus. Nos encontramos na próxima aula com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Tchau, tchau, galera.